vamos dar início a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Carla e hoje iremos estudar um pouquinho sobre as frações. Iremos entender, né, o que é uma fração, o conceito de uma fração, né, e a utilização dela no nosso dia a dia. Vamos iniciar com um papelzinho, tá bom? Quem tiver um papelzinho, quiser acompanhar aí, fica à vontade. Então, a gente vai pegar esse papelzinho aqui, ó, um papelzinho inteiro, uma folha em branco, e vamos dobrá-lo ao meio, né? Vamos entender fração através de dobraduras. Então, a gente pega esse papelzinho e dobra ele ao meio. Agora, vamos abrir, né, e analisar esse papel. Porque o nosso papel, ele foi dividido em duas partes, não é isso? Duas partes iguais. Então, a gente pegou um inteiro e dividiu em duas partes. Então, cada partezinha que a gente tem aqui, ó, essa parte, a metadezinha da folha aqui, representa um meio, ou seja, metade da folha, não é isso? Então, cada papelzinho, um meio. Agora, vamos fazer mais uma dobradura com esse papel. Ele está dobradinho aqui ao meio, vou dobrar novamente. Agora, vamos abrir e analisar mais uma vez. Ó, agora a gente tem 4 partes, não é isso? A gente pegou uma folha de papel inteira e fez dobraduras com ela. Ou seja, agora a gente tem 4 partes. Então, cada quadradinho desse que a gente tem aqui, ó, representa 1/4 da nossa folha. Cada um representa uma parte de 4 que a gente tem. Vamos dobrar mais uma vez só para a gente analisar? Então, dobrei ao meio, dobrei novamente e agora eu vou dobrar de novo. Vamos abrir e analisar. Temos aqui no nosso papelzinho agora, ó, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quadradinhos, não é isso? Então, a gente tem 8 quadradinhos de um todo. Então, cada quadradinho desse aqui, ó, cada um representa 1/8 da nossa folha, né? 1 de 8 quadradinhos. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre o conceito de fração. Então, vamos analisar aqui essa pizza. Digamos que eu vá lá e coma uma fatia dessa pizza. Como é que eu posso representar isso em uma fração? Em uma fração, né, nada mais é do que uma divisão, e aí a gente tem o numerador e o denominador. Quem é o numerador e quem é o denominador? O numerador, ele representa as partes da nossa fração, não é isso? A fração, né, quando a gente pega algo inteiro, divide em partes iguais, e aí a gente tem ali as partes. Então, no numerador, a gente vai ficar com as partes. E no denominador, a gente tem o inteiro. Então, vamos lá. Minha pizza tem quantas fatias? 8 fatias, não é isso? Então, é o inteiro. É o todo da minha fração. 8 fatias. E aí, eu fui lá e comi uma das fatias dessa pizza. Então, qual é a fração que representa? Se eu comi uma, então, ele vai estar no numerador. Eu tenho 1/8 da minha pizza. Eu comi uma fatia de 8 que eu tinha. Agora, imaginem o seguinte. Eu fui lá e comi mais uma fatia da minha pizza. Não é isso? Como é que eu posso fazer essa representação? É da mesma forma. A pizza inteira tem quantas fatias? 8. Muito bem. Então, se eu comi 2, eu vou representar com 2/8. Eu comi 2 fatias, ou seja, 2 partes de 8. 8 inteiro, que seria a minha pizza. E aí eu posso também fazer a representação, né, de quantas fatias ainda sobraram após comer essas 2 fatias. Né? Quantas sobraram? Sobraram 6 fatias de 8, ou seja, 6/8. Agora vamos entender um pouquinho sobre a comparação de uma fração quando o nosso numerador ele é unitário, ou seja, quando o nosso numerador ele é 1. Vamos lá? Então, para fazer essa comparação, né, dessas frações unitárias, eu tenho aqui uma fração com 1/5, né, uma parte de 5, e tenho aqui outra fração com 1/4, uma parte de 4. Como é que eu posso fazer essa comparação? Quando eu tenho frações com os numeradores iguais, sempre vai ser maior aquela que tem o denominador menor. Isso mesmo. Dentro dessas duas aqui,
1 quinto e 1 quarto, a maior, já que os numeradores ó, são iguais, numerador 1 nas duas, a maior vai ser aquela em que o denominador é menor. Quem é o denominador menor aqui? 4. 4 é menor que 5. Então, 1 quarto é maior que 1 quinto, ok? Vamos exercitar um pouquinho sobre isso que aprendemos agora. Então, a gente tem aqui, pinte a parte correspondente a cada fração. Na primeira, a gente tem, né, aqui, um retângulozinho dividido em 8 partes. E aí, ele quer que a gente pinte 1/8. Vamos lá? Ou seja, a gente pintou uma parte de quantas? De 8. Aqui, na outra fração, a gente tem 1/6. Ou seja, vamos pintar uma parte de 6 que a gente tem nessa fraçãozinha. Vamos para a próxima? Então, vamos lá. Relacione cada figura ao seu correspondente. Né? A gente tem algumas figurazinhas aqui, e aí a gente vai relacionar cada figura ao seu nome, ok? Na primeira, a gente tem aqui uma figurazinha dividida em 2 partes, e uma delas está pintada. Como é que a gente chama? 1/2. Então, vamos fazer essa relação. Depois, a gente tem aqui uma figurazinha que está dividida, ó, em 3 partes, e uma delas está pintada. Como é que a gente chama? 1/3. Depois, a gente tem outra aqui, ó, dividida em 5 partes. Uma delas também está pintada. Como é que a gente chama? 1/5, né? Uma parte de 5. E por último, a gente tem uma aqui, dividida em 10 partezinhas, 10 partes iguais, e apenas uma delas está pintada. Então, é uma parte de 10, ou seja, 1/10. Vamos para a próxima? Escreva uma fração que representa a parte pintada de cada figura, tá bom? Imaginem, né, que essas figuras aqui foram divididas em partes iguais, e aí a gente vai fazer a fração que representa, né, a parte pintadinha dessa figura. Vamos lá? Quantas partes a figura foi dividida? Em 4 partes. Então, se foi dividida em 4 partes, a gente sabe que o todo é 4. Quantas partes foram pintadas? Apenas uma. Então, a gente tem aqui no numerador 1. A gente pintou uma parte de 4. Próximo, a gente tem aqui uma figurazinha, né? Dividida em 8 partes. Tá bom? Lembrando da pizza? Mesma coisa. Foi dividida em 8 partes, então eu tenho que o todo é 8. O denominador é 8. Quantas partes foram pintadas? Uma. Então, no numerador, a gente tem 1. Eu tenho 1/4 e 1/8. Vamos para a próxima? Vamos lá. Escreva as frações que representem a parte pintada de cada figura e, em seguida, compare as frações. Então, a gente tem 2 figurazinhas aqui, ó, e primeiro a gente vai escrever a fração que representa cada uma delas, tá bom? Então, essa daqui foi dividida, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes, ó, denominador. O todo, de quantas? De 1, né? Eu pintei uma parte de 8. Depois, eu tenho o seguinte, eu tenho a figurazinha dividida em 4 partes, então 4 é o todo no denominador. E quantas partes foram pintadas? 1. Então, eu tenho 1/8 e 1/4, ok? Aí, agora, ó, vamos analisar quem vai ser aí a maior fração, não é isso? Ou a menor. Vamos comparar essas duas frações. Nós vimos lá no início da nossa aula que quando os numeradores são iguais, ó, nesse caso eu tenho 1 e 1 no numerador, eu vou analisar o denominador. E vai ser maior aquela fração que possui o denominador menor. Quem é menor? 8 ou 4? 4. Então, a fração maior aqui, ó, vai ser 1/4, ok? Dentro da figura, a gente já consegue analisar isso. Porque se a gente for analisar aqui, ó, a partezinha pintada,
essa daqui representa 2 desse daqui. Não é isso? Então, chegamos ao fim de mais uma aula e eu aguardo vocês na próxima.